eu reencontrei o meu cachorro que desapareceu há mais de 3 anos. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E já vai deixando aquele like, comenta, se inscreve e compartilhe. Bom, gurizada, o vídeo de hoje é um testemunho. E eu vim testemunhar uma coisa que aconteceu comigo que dia foi? Quarta-feira, dia 27. Quinta-feira, dia 27. Eu tinha um cachorro, um labrador marrom. E ele desapareceu no dia 27 de outubro de 2017. E desapareceu. E eu procurei, postei no Face e não encontrei. Eu até fiz uma postagem com a foto dele e com os contatos, telefone meu e da minha mãe. E eu fiquei muito mal, triste e comecei a orar. Eu pedi o milagre para Deus, para que meu cachorro voltasse. Só que foi passando os anos, eu continuei orando, mas eu já meio que perdi a fé. E o meu noivo, que nem chegou a conhecer o cachorro, também orou comigo e ele sempre dizia que o cachorro ia voltar, que a gente ia encontrar o cachorro. Eu cria, mas eu pensava, será que é da vontade de Deus? E eu tinha uma preocupação que ele podia estar sofrendo, ou que talvez tivesse morrido, ou também que alguém tivesse feito mal para ele, ou passando fome, frio, etc. E uma vez eu lembro de ter orado pedindo para Deus, para que se ele estivesse vivo, alguém estivesse cuidando dele, com muito carinho e muito amor, dando comida e não deixando faltar nada. Até que chegou 2021, eu já não tinha mais esperança de encontrar ele. Desde que entrou na pandemia, eu já tinha perdido a fé que eu ia encontrar ele. Mas eu falava assim com Deus, bem que o Nero podia voltar, né? Eu já tenho uma cachorrinha que eu peguei depois que ele sumiu. Eu meio que fui... Sabe quando a gente meio que se conforma? Então eu meio que me conformei. Mas eu lembro que eu pensava assim, tomara que alguém esteja cuidando dele, se ele estiver vivo, tomara que alguém esteja cuidando dele. Até que no dia 26 de maio deste ano, alguém ligou para minha mãe, avisando num cachorro que postaram no Facebook. Tiraram a fotinho dele. E a mãe, meio que incrédula, falou pra mim. E eu fui correndo, né, pra ver. E era muito parecido. Eu fui na publicação ver, era muito parecido. E eu preciso lá ver se é ele. E tinha a manchinha, onde ele tem a manchinha, que tem uma manchinha branca. Ele é marrom, mas tem uma manchinha branca na pata esquerda. E aquela manchinha é muito característica, porque geralmente os labradores não têm aquela manchinha. Sempre quando eu procurava ou via foto de labrador, eu sempre olhava para a manchinha branca. E eu via aquela manchinha. E outras características que ele tem, como a barbinha branca já, ele também tem o olho bem amarelado. Ele tem um olhar que eu sei que é o olhar dele, sabe? E eu olhei para a foto e ele tava de olho fechado, daí não deu para ver o olhar dele. Mesmo eu olhando pra patinha, eu meio fiquei em dúvida. Será que tem outro labrador com essa manchinha? Mas eu já tava cheia de esperança que era ele. Eu, mãe, vamos, não sei o quê. E a gente não tinha dinheiro pra pegar Uber. Era de noite, enfim, e eu já pensei, vou deixar pra amanhã pra ver o cachorro, né, fazer o quê? Até que eu recebi uma mensagem no Messenger de uma moça, na verdade de duas moças, uma falando que deu comida, que mora ali perto e tal, e que viu o cachorro e ela gostava muito de cachorro. E ela estava torcendo para que desse tudo certo. Outra mulher me mandou um textão. Gente, eu não sei se eu deixo aqui ou aqui embaixo esse textão, mas eu vou deixar para vocês verem o textão que ela fez para mim. Enfim, essa mulher cuidou do meu cachorro por esses 3, 4 anos que ele esteve desaparecido. Ela adotou ele, mas quando ela viu que ele tinha dona, uma dona oficial, ela veio falar comigo, me desejou tudo de bom. Ela me mandou fotos dele na casa dela,
mandou com os familiares dela, mandou até com o gatinho dela. E era realmente, quando eu olhei para aquelas fotos, eu vi, é o meu Nerinho. A mancha, a carinha, tudo, é o Nero. E eu, caramba, então esse cachorro é sim o Nero, ela cuidou e eu agradeci. E ela falou que pegou muito carinho pelo cachorro. Então, dormi, cheguei outro dia, 6 horas da manhã, acordei, vamos cedo lá. Era longe, eu caminhando lá, cansada e tal. Quando eu tava chegando no lugar onde ele tava, ele já tava vindo. Tava caminhando atrás de uma mulher. E quando eu olhei pra ele, estavam uns metros. Eu não entendo muito esses negócios de metros e tal, e eu não tenho muita noção de tamanho, mas alguns metros de distância. E eu vi ele, avistei ele, eu falei, Nerinho! Porque eu vi que era ele, sabe? E quando ele ouviu minha voz falando Nerinho, ele veio correndo assim, e veio pra cima de mim, me lambeu e pulou em mim. Nossa! E mexeu aquele rabo e corria, e ficou eufórico. Até o coraçãozinho dele ficou batendo muito forte. E a minha mãe tirou foto da gente e, enfim, chegou e cheirou a mãe. E nós lá, né, dando carinho. E eu analisando o corpinho, e eu tenho certeza que é ele. Eu não precisa nem analisar, o que eu vi que era ele. Aquela manchinha branca. É característica dele. Eu pensando depois, como é que a gente vai voltar a pé? Como? Quero ver se ele vai aguentar caminhar tudo, né? Até que minha mãe, vamos chamar um Uber. Eu falei, mas Uber não aceita cachorro. Eu, vamos tentar, né? Vamos tentar. E nós estávamos sem dinheiro, gente. Sem dinheiro. E, enfim, a gente chamou igual. E o cara do Uber aceitou levar o cachorro, isso que ele é baita de um cachorrão. E eu tava aqui orando, que o motorista do Uber aceite, em nome de Jesus, que ele aceite. E aceitou. Até falei pra ele que ele tava perdido há 4 anos. E lá conversei com o cara do Uber e ficou, nossa, que legal, não sei o quê. Fomos pra casa. Ele desceu do carro todo faceiro. E minha mãe foi lá pegar o dinheiro e tudo. Gente, ele viu a casa e ficou doido. E a gente abriu o portão pra ele entrar e já tava minha cachorrinha lá. Eles meio que se estranharam no começo. Ele não, que ele é todo bobão. Ela meio que estranhou ele, mas depois ficaram brincando, correndo atrás do outro. E ele cheirou a casa inteira, cheirou todo o pátio, tudo. E se deitou, e rolou, e botou a barriga pra cima, a gente deu carinho. Gente, e ele ficou muito feliz. A gente já fez o cantinho dele e tudo, né? Agora ele tá aqui muito feliz. Sabe? E como Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que foi milagre de Deus, porque quem reencontra um cachorro depois de 4 anos? Isso é muito difícil de acontecer. E eu lembrei daquela oração que eu fiz para Deus, pedindo para que alguém cuidasse dele, para que ele estivesse bem. E Deus cuidou dele todo esse tempo. Cuidou dele todo esse tempo. E hoje eu amo a minha cachorrinha que eu peguei depois dele. E se ele não tivesse sumido, eu não teria pegado essa cachorrinha. Entende? A gente não entende às vezes, né, por que sumiu. A gente não sabe por que exatamente. Mas se ele não tivesse sumido, eu não teria minha cachorrinha, que eu amo demais. E os dois estão agora como irmãos. Isso que faz um dia que eles se conheceram. E já estão como irmãozinhos. Mas sabe que depois eu vim pro quarto feliz da vida, agradecer a Deus por este milagre. E adivinha o que veio na minha mente? Na verdade, o Espírito Santo me trouxe uma parábola. Olha essa parábola, aquela de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 31. A parábola do filho pródigo. Eu me lembrei desta parábola. Vamos ler? Abre comigo a tua Bíblia em Lucas 15, versículo 11 ao 31. Abre aí, vamos ler juntos o que está escrito
nesta parábola. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o meu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obviamente, é um contexto diferente e essa parábola retrata que os filhos do pai são a gente e o pai é o próprio Deus. Mas nessa cena toda, neste cenário, Deus colocou no meu coração essa parábola. Talvez, assim como Nero, que estava muito tempo fora de casa, tu também esteja muito tempo fora de casa. Mas a boa notícia é que tu pode voltar para casa. Deus, sim, Ele vai te receber de braços abertos. Deus vai colocar uma aliança no seu dedo, as melhores vestimentas. E isso eu não estou falando de maneira física, mas de maneira espiritual. E todo o cenário fez sentido, pois quando ele chegou aqui, eu mimei ele, dei a melhor ração, dei tudo que é coisa boa para ele comer. Obviamente não foi o Nero que conseguiu encontrar a casa, mas fui eu que encontrei o que havia se perdido. Fui eu que encontrei. Assim é conosco e com Deus. Não é tu que está com vontade de voltar para os braços de Deus. É o próprio Deus te chamando. Pode ter certeza disso. Se tu sente um pingo de vontade de buscar a Deus, isso vem dele. Pois o perdido não consegue voltar para casa sozinho. E aquelas pessoas que colocaram a foto na rede social foram instrumentos de Deus. E eu quero aqui ser um instrumento de Deus. Assim como aquelas pessoas que ajudaram Nero voltar para casa, eu quero
também ser um instrumento para ajudar vocês a voltar para casa. E eu não estou falando de uma casa física, mas de uma casa espiritual, nos braços de Deus, nos braços de Cristo. Eu não acredito que este testemunho que eu acabo de contar do milagre virou uma pregação. Caramba! Eu não sabia nem como aplicar essa pregação para vocês, mas sabe quando algo queima no nosso coração? Eu fiquei com vontade de vir aqui contar para vocês este testemunho e pregar para vocês. Voltem para casa. Voltem para casa. E se tu já tá em casa, encontra alguém que não está em casa, seja um instrumento de Deus. Que aqui neste canal tu seja muito abençoado. O objetivo deste canal é fazer com que tu volte para casa, literalmente. Mas se tu já tá em casa, para que a gente possa viver melhor dentro desta casa. Que este vídeo venha abençoar muito a tua vida, em nome de Jesus. Deus, ele ainda realiza milagres, pode ter certeza. Nero ficou 3-4 anos fora de casa. Talvez tu esteja até mais tempo fora de casa. Mas nunca é tarde para Deus. Então é isso, gurizada. Um beijão e até a próxima. Peraí só um pouquinho, vou fazer um apelo. Se tu quer mandar o teu testemunho para eu contar aqui no canal, toda quarta-feira, às 16 horas, no quadro Contando o Seu Testemunho, mande o seu testemunho por este e-mail que está aqui embaixo. Se tu quer mandar teu testemunho, manda lá. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição e se inscreve lá. Tchau, tchau.